Olá pessoal, hoje nós vamos falar do livro Putin, a face oculta do novo czar. Esse é um livro publicado em 2012 por Masha Gessen, tá aqui. É uma jornalista russo-americana. Ela tem se destacado principalmente por ser crítica à forma como o Putin governa a Rússia, isso já há algum tempo. Né, e tanto é que esse livro já tem uma década, né, ele é publicado em 2012. Recentemente, Masha deu entrevista ao New York Times, cujo título é Putin é profundamente antimoderno. Pelo menos ela levanta essa hipótese, o que faz todo sentido. O link dessa entrevista está na descrição do vídeo. Também tem uma outra entrevista muito boa dela, feita pelo Jorge Pontual, da Globo News, para o programa Millennium. Também está na descrição do vídeo. O título desse livro não é exatamente como está na tradução, né? A tradução seria O Homem Sem Rosto, a improvável ascensão de Vladimir Putin. Vale lembrar que Masha tem 11 livros publicados. Apesar do livro não ser exatamente uma biografia do Putin, existem outras obras que se prestam a isso, como O Novo Czar, de Steve Lee Myers. Em termos geral, as obras sobre Putin se preocupam muito em descrever e desvendar os bastidores do poder. Esse é um tema de cartas marcadas por jornalistas e analistas políticos há um bom tempo. A ideia do Putin autocrata. Se você tem interesse específico por esse tema e não quer livros acadêmicos, quer livros de cabeceira, aquele livro que você lê, né, sem muita responsabilidade, sem estar fazendo fichamento ou sem fazer prova com ele, eu recomendo começar por Alerta Vermelho, de Bill Browder. O título original é Red Notice. Bill Browder é um operador da bolsa que montou uma empresa para operar especificamente na Rússia, com a queda do Muro de Berlim e com a abertura do mercado russo. E no livro, o livro é como se fosse dividido em duas partes, ele narra principalmente como chega lá, como ganha muito dinheiro e depois como ele fica impedido de entrar na Rússia. É um ótimo livro que talvez a gente faça um vídeo aqui sobre ele depois. Outro livro é Escola de Ditadores. Bom, esse livro é de um jornalista, William Dobson. Esse livro não é especificamente sobre a Rússia, mas sobre outros países que foram se fechando ao longo desse século já. Além disso, Todos os Homens do Kremlin, de Mikhail Zygar, que conta os bastidores do poder. A Era dos Assassinos também tem essa mesma pegada de bastidores do poder. E tem livro especificamente que trata dos assassinatos e o poder na Rússia, que vai de Lenin até Putin. Estou falando de Laboratório de Venenos. Bom, mas especificamente, do que trata esse livro aqui? Esse é um livro que trata, como o próprio título original indica, da ascensão de Vladimir Putin ao poder. E como esse poder do Putin vai degenerando as possibilidades de democracia na Rússia. A narrativa do livro é feita por uma jornalista que se formou nos Estados Unidos, mas que nos anos 90 vai trabalhar na Rússia. E são os anos 90 o período da transição da União Soviética para a Rússia, da formação das oligarquias, do que hoje tanta gente fala, dos oligarcas russos, do grupo de amigos do poder, das pessoas que enriqueceram muito rapidamente com a venda de ativos russos. Os anos 90 ainda era possível fazer denúncias na imprensa. O livro começa em 1988, narrando já uma suspeitíssima morte de Galina Atarovoitova. Atarovoitova? Professora universitária, política, importante defensora da democracia nessa Rússia nascente. Isso está no prólogo do livro e já joga luz sobre todas as suspeitas de crimes e corrupção que envolvem Putin. Bom, o livro tem capítulos muito bem definidos, aqui são quase 290 páginas de texto. Ele não é tão linear quanto a gente espera, ora você tem narrativas do passado misturadas com o presente, lá em 2012. E aí ela tenta refazer aí uma biografia do Putin, né, filho de combatente, que lutou em Leningrado, que foi membro do NKVD. A NKVD é a instituição precursora da KGB. Depois disso, o pai foi trabalhar em fábrica, a mãe tinha mais de um emprego, né? O livro narra a vida dele como criança, adolescente e o jovem Putin. Segundo entrevistados, ele era um jovem delinquente,
ambicioso e muito ganancioso. Em seguida, o que a gente tem é o Putin na universidade, a ida dele para a KGB, o que não chega a ser um agente secreto, estava muito mais ligado a um burocrata desses que administram papéis. Putin chega a ocupar um cargo como agente da KGB na Universidade de Leningrado, mas quis o destino que um professor da universidade vencesse as eleições da prefeitura de Leningrado e colocasse Putin para trabalhar com ele. Daí o livro narra a história de como Putin sai de Leningrado até primeiro-ministro da Rússia e presidente com a renúncia de Boris Yeltsin em 1999. Putin não tinha uma história de vida pública, não era um político, não era um homem conhecido. E assim que ele assume o poder como presidente, já numa reunião do Fórum Social Mundial em Davos, na Suíça, o moderador faz a seguinte pergunta: quem é o senhor Vladimir Putin? É claro que isso gerou um desconforto momentâneo na reunião, seguido de risos, mas ali estava claro. A elite política e econômica russa não sabia quem era o homem que estava governando o maior país em extensão territorial do mundo, com reservas de gás e petróleo e com o poder de decisão sobre armas nucleares. Depois desse episódio, o dono de um jornal russo contratou 3 biografias de Putin. E nelas se fizeram um mito. Para um homem que não tem passado, qualquer passado poderia ser construído. Algumas passagens no livro são interessantes e muito tristes, ou muito coincidentes. Algumas passagens no livro são interessantes e muito tristes, ou muito coincidentes. 3 semanas após a posse de Putin, a Rússia sofre ataques terroristas que matou centenas de pessoas. Putin foi à TV e disse: vamos caçá-los até o fim. Onde quer que estejam, vamos encontrá-los e destruí-los. Nós, basicamente, vamos executá-los extrajudicialmente. Naquele momento, o Putin não disse que iria prender os responsáveis, os terroristas, e iria levar a julgamento e que a justiça se encarregasse. Naquele momento, ele está impondo um poder que ainda não tinha, um poder extrajudicial, um poder para aquém de qualquer possibilidade democrática. Para ilustrar essa tomada de poder, em 2004, rebeldes chechenos tomaram uma escola em Beslan, espero que a pronúncia seja essa. As tropas federais, as tropas do Putin, atacaram o prédio e mataram 334 pessoas, dentre elas 186 crianças. Um único sobrevivente, um único sequestrador sobrevivente, contou que as tropas russas usaram lança-chamas e os sequestradores foram quem tentaram proteger as crianças. No final, Putin disse que a Rússia precisava ser mais forte e com isso continuou. Governadores, Câmara Baixa do Parlamento e prefeitos deveriam ser nomeados e não eleitos. Essas são narrativas que a gente encontra no livro e mostra como um político desconhecido vai somando poder, agregando pessoas aos seus ciclos pessoais e destruindo outras. Daí para frente o livro vai entrar nas decisões políticas do Putin, de como isso se mistura muito com corrupção. Inclusive, já em 2012, a autora relata que a riqueza do Putin está espalhada pelo mundo e gira algo em torno de 40 bilhões de dólares. A perspectiva final do livro, e isso nem é um spoiler, não é nada otimista. A Rússia é um estado mafioso administrado como uma família por um patriarca que distribui dinheiro e poder, mas que cobra fidelidade canina em troca. No final das contas, essa é uma recomendação não acadêmica para quem quer saber sobre o submundo político do Putin, como ele chega ao poder e como ele conquista tanto poder. Esse é um livro com algumas idas e vindas, poderia ser mais linear para tornar a leitura mais fácil, mais prazerosa, mais objetiva também e tornar o livro mais curto, mas é um livro que vale muito a pena e sobra no final das contas um certo sentimento de revolta.